Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje falaremos sobre as formas nominais do verbo. Ao final dessa aula, você deverá identificar as formas nominais do verbo e saber em que momento você deve utilizá-las. Mas antes, vamos relembrar um pouco. O que é um verbo? Um verbo é uma palavra que exprime ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. O verbo ele pode ter três formas diferentes, que já já estudaremos. Mas veja esses exemplos, com o verbo cantar. Cantar, cantando, cantado. Em todas essas situações, é o mesmo verbo cantar, exercendo essa função. Mas em determinados contextos, o verbo ele pode se comportar não como um verbo, mas como um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Quando assim for, ele vai estar expressando uma forma nominal. Quando isso acontece, eu terei três formas nominais, que são o infinitivo, o gerúndio e o particípio, que vamos ver a seguir. Quando isso acontece, eu terei três formas nominais, que são o infinitivo, o gerúndio e o particípio, que veremos a seguir. Mas o que são formas verbais? São formas em que não apresentam flexões de tempo e modo e perdem algumas das principais características dos verbos. Vamos ver a seguir como elas funcionam. Infinitivo. O infinitivo, ele termina em AR, ER e IR e expressa o verbo, a ação em si. O gerúndio, ele termina em NDO e ele expressa continuidade. Já o particípio, ele pode ser dividido em duas categorias, o regular e o irregular. O regular termina em A, D e O e o irregular em SO, TO e outras terminações. E o particípio, ele expressa uma atividade que já foi concluída. Veja abaixo exemplos de verbos conjugados nas três formas nominais. Infinitivo. Ele expressa a ação em si. Exemplo: se você andar rápido, chegaremos antes. Andar aqui está sendo utilizado como de fato um verbo, pois indica uma ação que está sendo executada. No segundo exemplo, andar já não exerce mais o papel de verbo. Veja, Maria tem um andar diferente. Perceba que antes do verbo andar, você tem um artigo. Sempre que isso acontecer, a palavra que vem na sequência vai exercer um papel de nome ou de substantivo, ok? Então, andar aqui tem o papel de substantivo e não de verbo. Quando vier dessa maneira, você terá uma forma nominal verbal, no caso, o infinitivo. Já o gerúndio, ele expressa continuidade e movimento, ou seja, uma ação que ainda está acontecendo naquele momento. Perceba os exemplos. Estamos fervendo a água. Veja que fervendo indica uma ação que está acontecendo no momento. Aqui ele exerce papel de verbo. Já no segundo e no terceiro exemplo, não. Perceba. Queimou a mão na água fervendo. Fervendo aqui pode ser substituído pelo adjetivo fervente. Então, fervendo aqui não exerce papel de verbo, e sim de adjetivo. Logo, uma forma nominal gerúndio. No último exemplo, a mesma coisa acontece. Ele queimou a mão fervendo a água. Novamente, fervendo aqui indica o modo como ele queimou a mão. Logo, exerce o papel de advérbio de modo. Assim, você terá, e nos dois últimos exemplos, exemplos de forma nominal gerúndio. E o particípio? O particípio expressa conclusão. Veja, ele tinha cumprido com seus deveres. Já o particípio expressa conclusão. Exemplo, ele tinha cumprido com seus deveres. Cumprido aqui exerce sim o papel de verbo, né? Indicando uma ação que já foi concluída. Já nos próximos exemplos, em todos eles o verbo não está exercendo o papel de verbo, ele está empregado na forma nominal particípio. Veja, missão cumprida. Cumprida
é sinônimo de executada, ou seja, um adjetivo. Carro roubado. Roubado, exercendo o papel de adjetivo, classificando o carro. Desafio aceito. Novamente, aceito como adjetivo. Acesa. Novamente, o verbo acender empregado aqui como um adjetivo. Perceba que há duas formas de fazer o particípio. Nos dois primeiros exemplos, você tem o particípio regular. Nos dois últimos, o particípio irregular. Reforçando, então, você tem três formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio. As formas nominais são maneiras como o verbo aparece, em que ele não se parece com o verbo, e sim como um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. O infinitivo, ele termina com AR, IR ou ER. O gerúndio em NDO e o particípio regular em ado, edo ou ido, e o irregular com SO ou TO, e outras formas. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima!